Você vai lavar com a boca, ordenou o gerente. Até que o bilionário vê e faz o impensável. Márcia Silva nunca imaginou que aquele dia mudaria tudo. Seu coração batia descompassado enquanto segurava a mão dos dois filhos, tentando acalmá-los depois do que acabara de acontecer. As lágrimas ainda molhavam os rostos das crianças, e ela sentia um nó na garganta ao pensar que não conseguira protegê-los. Tudo começou quando Rafael, o gerente do restaurante, viu o balde de água suja no chão. Lucas, de apenas 10 anos, tinha tropeçado enquanto ajudava a mãe na limpeza. A água escura se espalhou pelo piso que acabara de ser encerado, formando uma poça que refletia as luzes do corredor. O menino olhou para cima, assustado, e viu o gerente se aproximando com passos firmes. — O que foi isso? A voz de Rafael ecoou pelo corredor vazio. Era 5:30 da manhã e o restaurante ainda estava fechado para o público. — Foi sem querer, senhor. Lucas balbuciou, a voz tremendo. Eu tropecei na mangueira. Sem querer? Rafael se aproximou mais, os olhos fixos no menino. Você sabe quanto custa manter esse piso impecável? Sabe quantas vezes eu já disse para tomar cuidado? Ana Clara, a irmã mais velha de 12 anos, se colocou na frente do irmão. A culpa foi minha, senhor Rafael. Eu deixei a mangueira no caminho dele. O gerente olhou para os dois e algo mudou em sua expressão. Não era apenas irritação. Era algo mais profundo, uma raiva que vinha de outro lugar. Vocês dois aqui, de novo. Ele disse, a voz baixa e controlada, o que era ainda mais assustador do que se estivesse gritando. Eu já avisei sua mãe que não quero crianças trabalhando aqui. Isso é contra as regras. Nós só estamos ajudando. Ana Clara tentou explicar. Minha mãe não está se sentindo bem e precisamos terminar a limpeza antes que o restaurante abra. Ah, é? Rafael cruzou os braços. E onde está sua mãe agora? Os dois ficaram em silêncio. A verdade era que Márcia estava no banheiro, lutando contra mais uma crise de dor. Fazia 3 semanas que ela vinha sentindo algo errado, mas não tinha dinheiro para ir ao médico. Cada dia era uma batalha para conseguir trabalhar e colocar comida na mesa para os filhos. Respondam quando eu falar com vocês. A voz de Rafael subiu de tom. Ela foi buscar mais produtos de limpeza. Lucas mentiu, tentando proteger a mãe. Rafael deu um passo à frente, aproximando-se tanto que os meninos puderam sentir o cheiro de sua colônia cara, misturado com café. Vocês acham que eu sou idiota? Ele apontou para a água no chão. Olhem para essa bagunça. Vocês vão limpar isso. Agora. Sim, senhor. Ana Clara já começou a se mover em direção ao armário onde ficavam os panos. Não. A voz de Rafael parou a menina no meio do caminho. Não com panos. Vocês vão aprender uma lição hoje. Os dois irmãos se entreolharam, sem entender. Vocês vão se ajoelhar aí. Rafael apontou para a poça de água suja. E vão limpar com a boca. Cada gota. Até o chão ficar brilhando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas sentiu seu estômago revirar. Ana Clara apertou a mão do irmão, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Senhor, por favor. A voz de Ana Clara saiu fraca. Nós podemos limpar direito, com os panos e o sabão. Vai ficar perfeito, eu prometo. Eu não pedi sua opinião. Rafael disse, cada palavra como uma pedra. Eu dei uma ordem, e quando eu dou uma ordem neste restaurante, ela é obedecida. Ou vocês preferem que eu ligue para o conselho tutelar e conte que há 2 crianças trabalhando ilegalmente aqui? O medo tomou conta dos dois. Eles sabiam o que isso significaria. Poderiam ser separados da mãe, poderiam acabar em um abrigo. Márcia sempre contava histórias de outras famílias que foram separadas, de crianças que nunca mais viram os pais. Lucas começou a se ajoelhar, as lágrimas já descendo pelo rosto. Ana Clara tentou segurá-lo. Lucas, não, a gente não precisa fazer isso. Mas ele vai ligar para o conselho. Lucas chorou. A gente não pode ser separado da mãe. Menino esperto. Rafael sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Vamos, os dois. De joelhos. Foi nesse momento que alguém mais entrou no corredor. Passos lentos, medidos, ecoando contra o piso que tanto orgulho Rafael tinha. Os 3 viraram para ver quem era. Um homem idoso caminhava em direção a eles.
Devia ter por volta de 70 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados para trás, terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Ele segurava uma bengala de madeira escura, mas não parecia precisar dela. Era mais um acessório do que uma necessidade. Seus olhos, ainda vivos e atentos, fixaram-se na cena à sua frente. O que está acontecendo aqui? A voz do homem era firme, acostumada a ser ouvida e obedecida. Rafael se virou, ajeitando o avental e mudando completamente sua postura. Senhor, o restaurante ainda está fechado. As visitas só são permitidas após as 7 horas. Eu não perguntei sobre o horário de funcionamento. O idoso se aproximou mais, seus olhos indo dos meninos ajoelhados para Rafael e então para a poça de água no chão. Perguntei o que está acontecendo aqui. Apenas uma questão interna, senhor. Rafael tentou sorrir, mas saiu artificial. Um pequeno acidente que os ajudantes estão resolvendo. Ajudantes? O homem olhou para Lucas e Ana Clara. Eles parecem crianças para mim. São filhos de uma funcionária. Rafael explicou rapidamente. Às vezes ela traz eles para ajudar. Não é nada oficial, apenas um arranjo temporário. O idoso se aproximou dos meninos, abaixando-se com dificuldade até ficar na altura deles. Como vocês se chamam? Lucas, o menino respondeu baixinho. Ana Clara, a menina disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. E por que estão chorando? Antes que pudessem responder, Rafael interrompeu. Senhor, com todo respeito, essas são questões internas do estabelecimento. O senhor não tem autoridade para interferir na disciplina dos funcionários. O homem se levantou lentamente, fixando os olhos em Rafael. Havia algo na forma como ele olhava que fez o gerente dar um passo para trás involuntariamente. Não tenho autoridade? O idoso repetiu, quase como se estivesse testando as palavras. Interessante. O senhor é apenas um cliente, Rafael continuou, recuperando parte de sua arrogância. E como disse, ainda não estamos abertos. Vou ter que pedir que se retire ou teremos que chamar a segurança. A segurança? Uma sombra de sorriso passou pelo rosto do homem. Por favor, faça isso. Chame a segurança. Rafael hesitou. Havia algo na confiança daquele homem que o deixava desconfortável. Mas ele tinha construído seu poder naquele restaurante através da intimidação e não ia deixar um velho qualquer questionar sua autoridade. Lucas, Ana Clara. Rafael voltou sua atenção para as crianças. Eu dei uma ordem. Cumpram agora ou as consequências serão piores. Que tipo de ordem? O idoso perguntou, sua voz ainda calma, mas com uma camada de gelo por baixo. Isso não é da sua conta, Rafael respondeu. Então me façam ser da minha conta, o homem disse. Lucas, Ana Clara, o que ele mandou vocês fazerem? Ana Clara olhou para o gerente, depois para o idoso, e então, com a voz tremendo, contou. Ele mandou a gente limpar o chão, com a boca. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era pesado, carregado. O rosto do idoso, que até então mantinha uma expressão controlada, mudou. Seus lábios se apertaram em uma linha fina, as sobrancelhas se juntaram. E por um momento ele fechou os olhos como se estivesse se controlando. Quando abriu os olhos novamente, havia algo neles que fez Rafael dar outro passo para trás. Com a boca, o idoso repetiu não como uma pergunta, mas como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Você ordenou que 2 crianças limpem o chão com a boca. Olha, senhor, o senhor não entende como as coisas funcionam aqui. Rafael tentou explicar, mas sua voz não tinha mais a mesma força. Essas crianças precisam aprender responsabilidade. Elas causaram um problema, e problemas têm consequências. Responsabilidade. O homem disse a palavra devagar, como se estivesse mastigando algo amargo. Você acha que humilhar crianças ensina responsabilidade? Eu não estou humilhando ninguém. Estou ensinando respeito. Respeito. O idoso deu um passo à frente. Não se ganha através do medo. Respeito se constrói através do exemplo. Bonitas palavras. Rafael cruzou os braços. Mas o senhor não trabalha aqui. Não tem que lidar com funcionários irresponsáveis, com crianças que ficam no caminho,
com a pressão de manter um estabelecimento impecável. É fácil julgar quando não se tem responsabilidades. Responsabilidades, o homem repetiu. Fale-me sobre suas responsabilidades. Você é o gerente aqui? Sou, Rafael disse com orgulho. Há 5 anos. Este restaurante tem a melhor avaliação da cidade sob minha gestão. Entendo. O idoso acenou com a cabeça. E parte dessa gestão inclui traumatizar crianças? Eu não estou traumatizando ninguém. A voz de Rafael subiu. Estou estabelecendo limites. Essas crianças estão aqui ilegalmente, trabalhando sem permissão. Eu poderia ter chamado as autoridades, mas estou sendo generoso. Generoso. O homem quase riu. Que interessante uso da palavra. Márcia apareceu no corredor neste momento. Ela estava pálida, segurando a parede para se apoiar. Quando viu a cena, seu rosto ficou ainda mais branco. O que está acontecendo? Sua voz saiu fraca. Mãe! Lucas correu até ela, abraçando sua cintura. Ah, finalmente a responsável aparece, Rafael disse. Márcia, quantas vezes eu já avisei sobre trazer suas crianças para o trabalho? Eu sei, Sr. Rafael, mas eu não estava me sentindo bem e eles só vieram me ajudar a terminar. Márcia tentava se manter firme, mas era visível que ela estava passando mal. Não me interessa suas desculpas, Rafael apontou para a água no chão. Seus filhos fizeram uma bagunça e eu já disse como eles vão limpar. Como? Márcia perguntou confusa. Com a boca, o idoso respondeu no lugar de Rafael, observando a reação da mulher. Márcia ficou imóvel, processando o que tinha ouvido. Depois, lentamente, seu rosto começou a mudar. A palidez deu lugar a manchas vermelhas nas bochechas. Seus olhos, antes cansados, agora queimavam. Você não pode estar falando sério, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Perfeitamente sério, Rafael respondeu. E se você não gostar, sabe onde fica a porta. Mas saiba que sem a referência deste restaurante, você não vai conseguir outro emprego em lugar nenhum desta cidade. Você está ameaçando ela? O idoso perguntou. Estou estabelecendo fatos. Rafael virou-se para ele. E já chega. Senhor, eu vou ter que pedir pela última vez que se retire. Esta é uma questão privada entre funcionário e empregador. Privada, o homem assentiu. Entendo. Márcia, há quanto tempo você trabalha aqui? Márcia olhou para ele, surpresa pela pergunta. 3 anos, senhor. E seus filhos, eles sempre ajudam você? Não, senhor. Só quando eu não consigo fazer tudo sozinha. E por que você não consegue fazer tudo sozinha? Márcia abaixou os olhos, envergonhada. Eu não estou me sentindo bem há algumas semanas, mas vou melhorar. Só preciso de mais tempo. Você já foi ao médico? Eu não tenho como pagar. O idoso acenou com a cabeça, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Então ele se virou para Rafael. Quanto ela ganha? Isso é confidencial, Rafael respondeu. Quanto? Ela ganha? O homem repetiu cada palavra separada e firme. Um salário mínimo, Rafael disse irritado. Como todos os outros funcionários da limpeza. É o que o mercado paga. O mercado, o idoso murmurou. E as horas extras? Ela recebe por elas? Rafael não respondeu. E o vale alimentação? O plano de saúde? Silêncio. Eu vejo, o homem continuou. Então, deixe-me entender. Márcia trabalha aqui há 3 anos ganhando um salário mínimo, sem benefícios, sem assistência médica. Ela está visivelmente doente, mas continua trabalhando porque não tem escolha. Seus filhos, crianças, vêm ajudá-la porque ela fisicamente não consegue completar o trabalho sozinha. E quando há um acidente, um simples acidente com um balde de água, você, como gerente, como a pessoa responsável pelo bem-estar de seus funcionários, decide que a solução apropriada é humilhar 2 crianças. É essa a história. O senhor está distorcendo os fatos, Rafael disse, mas havia menos convicção em sua voz agora. Estou? O idoso caminhou lentamente até ficar bem em frente a Rafael. Então me corrija, me diga exatamente onde eu estou errado. Rafael abriu a boca, mas não conseguiu formar palavras. Eu pensei. O homem continuou. Rafael, deixe-me fazer uma pergunta.
Você sabe quem eu sou? Um cliente intrometido. Rafael respondeu, recuperando um pouco de sua arrogância. Não, o idoso disse calmamente. Meu nome é Alberto Mendonça, e eu sou o dono deste restaurante. O mundo pareceu parar. Rafael ficou completamente imóvel, seu rosto perdendo toda a cor. Márcia arregalou os olhos. Lucas e Ana Clara olharam um para o outro, sem entender completamente o que isso significava, mas sentindo que era importante. Isso não é possível. Rafael finalmente conseguiu falar. O dono está morando no exterior há anos. Todo mundo sabe disso. Estava, Alberto corrigiu. Voltei há 2 semanas. E sabe a primeira coisa que fiz? Passei a visitar meus estabelecimentos discretamente, sem anunciar minha presença. Queria ver como as coisas realmente funcionavam quando as pessoas não estavam tentando impressionar o chefe. Senhor Mendonça, Rafael começou, mas Alberto levantou a mão silenciando-o. Você tem uma escolha agora, Rafael. Pode pegar suas coisas e sair por aquela porta, ou pode ficar e eu chamo a imprensa para documentar sua prática de abuso infantil. Qual você prefere? Senhor, por favor, deixe-me explicar. Tem sido difícil manter os padrões, a pressão é enorme. Eu não perguntei sobre suas desculpas, Alberto disse, sua voz cortante. Perguntei qual você prefere, sair discretamente ou publicamente. Rafael olhou ao redor como um animal encurralado. Seus olhos passaram por Márcia, pelas crianças, pelo corredor que ele havia comandado com punho de ferro por 5 anos. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Eu vou pegar minhas coisas. Você tem 10 minutos, Alberto disse. E Rafael? Vou me certificar pessoalmente de que cada estabelecimento desta cidade saiba exatamente por que você foi demitido. A referência que você ameaçou negar a Márcia, eu vou garantir que você nunca mais tenha uma. Rafael saiu apressadamente, seus passos ecoando pelo corredor. Quando ele desapareceu, Alberto se virou para Márcia. Márcia, sente-se, por favor. Você não está bem. Ela obedeceu, baixando-se até sentar no chão, as costas contra a parede. Lucas e Ana Clara se acomodaram ao lado dela. Senhor Mendonça, Márcia começou, sua voz trêmula. Eu não sabia que o senhor tinha voltado. Se soubesse, você teria continuado trabalhando doente, escondendo seus filhos, aceitando abusos? Alberto perguntou gentilmente. Márcia, quanto tempo faz que você está sentindo dor? Umas 3 semanas, ela admitiu. E em que momento você planejava procurar ajuda médica? Márcia abaixou os olhos. Eu não posso faltar ao trabalho, senhor. Eu sou tudo que meus filhos têm. Se eu perder este emprego... Você não vai perder emprego nenhum, Alberto disse firmemente. Mas você vai ao médico, hoje, agora. Senhor, eu não tenho dinheiro para... Márcia, ele interrompeu, sua voz suavizando. Você trabalha para mim há 3 anos. 3 anos dando seu suor, sua saúde, para manter meu estabelecimento impecável. E o que você recebeu em troca? Migalhas. Um salário que mal paga suas contas. Nenhum benefício. Nenhuma segurança. E quando você precisou de ajuda, o gerente que eu coloquei no comando decidiu humilhar seus filhos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Márcia, mas ela não fez nenhum som. Era um choro silencioso, acumulado de anos de luta, de noites sem dormir, de refeições puladas para garantir que os filhos comessem. Senhor, ela finalmente conseguiu falar, eu não estou pedindo caridade. Eu só quero trabalhar, ganhar meu sustento honestamente. E você vai, Alberto disse, mas com dignidade, com respeito, com os benefícios que qualquer ser humano merece. Márcia, você vai ao hospital hoje. Os custos são meus. E quando você voltar, se quiser voltar, teremos uma conversa sobre seu contrato adequado. Eu não sei o que dizer. Márcia olhou para ele, vendo pela primeira vez em anos alguém olhando para ela como uma pessoa, não como apenas uma funcionária descartável.
Não precisa dizer nada agora. Alberto virou-se para as crianças. Lucas, Ana Clara, vocês foram muito corajosos hoje. E vocês nunca deveriam ter passado por isso. Eu sinto muito. Não foi culpa sua, senhor, Ana Clara disse. Foi sim, Alberto respondeu. Quando você é dono de um negócio, você é responsável por tudo o que acontece nele. Eu coloquei Rafael em uma posição de poder e não verifiquei como ele estava usando esse poder. Isso me torna tão responsável quanto ele. Havia algo na forma como ele falava, uma tristeza antiga que ia além da situação presente. Lucas notou. O senhor já foi culpado por algo antes? O menino perguntou com a honestidade brutal que só crianças têm. Alberto olhou para ele, surpreso pela pergunta. Depois lentamente acenou com a cabeça. Sim, Lucas, eu já fui culpado de muitas coisas. E essa é uma história que talvez um dia eu conte a você. Márcia tentou se levantar, mas uma onda de dor passou por seu rosto. Alberto imediatamente se abaixou, colocando a mão em seu ombro. Não se mova. Eu vou chamar uma ambulância. Não, por favor, isso vai custar muito. Márcia tentou protestar. Márcia, Alberto disse firme, mas gentil. Pare de se preocupar com dinheiro por um momento. Sua saúde é mais importante. Ele pegou seu celular e fez a ligação. Enquanto esperava a ambulância, ele conversou baixinho com as crianças, perguntando sobre a escola, sobre suas vidas. Havia uma suavidade nele quando falava com eles que contrastava com a firmeza que havia mostrado com Rafael. A ambulância chegou 15 minutos depois. Os paramédicos colocaram Márcia em uma maca, fazendo perguntas sobre seus sintomas. Alberto os acompanhou até a ambulância, falando com o médico responsável, entregando seu cartão garantindo que todos os custos seriam cobertos. Senhor, um dos funcionários da cozinha apareceu, tinha chegado para começar seu turno. O que aconteceu? Onde está o senhor Rafael? Rafael não trabalha mais aqui. Alberto disse simplesmente. E há mudanças chegando. Reúna todos os funcionários no salão principal em 30 minutos. A notícia se espalhou rapidamente. Funcionários começaram a chegar, cochichando entre si. O bilionário tinha voltado. Rafael tinha sido demitido. Havia uma ambulância. Uma funcionária tinha sido levada ao hospital. As histórias se misturavam, se transformavam, cada pessoa adicionando ou removendo detalhes. Alberto pediu para que alguém cuidasse de Lucas e Ana Clara enquanto ele lidava com a situação. Uma das cozinheiras, Dona Joana, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava ali desde a inauguração, se ofereceu. Ela levou as crianças para a cozinha, preparou leite quente com chocolate e sentou com eles. Vocês estão bem? Ela perguntou, sua voz materna acalmando um pouco o nervosismo das crianças. Acho que sim, Ana Clara respondeu. Dona Joana, minha mãe vai ficar bem? Sua mãe é uma guerreira, Joana disse, e agora ela vai ter a ajuda que precisa. Vocês viram o Sr. Alberto? Ele é um homem bom, sempre foi. É uma pena que ele tenha ficado longe tanto tempo. Por que ele foi embora? Lucas perguntou. Joana ficou quieta por um momento, como se estivesse decidindo quanto contar. Coisas da vida, meu filho. Às vezes as pessoas precisam ir embora para encontrar algo, ou para fugir de algo. Eu não sei exatamente o que aconteceu com o Sr. Alberto, mas sei que quando ele abriu este restaurante, há mais de 20 anos, ele tinha esperança nos olhos, e depois, com o tempo, essa esperança foi se apagando. Até que um dia ele simplesmente anunciou que estava indo embora, que deixaria tudo nas mãos de gerentes. E o Sr. Rafael era gerente desde então? Ana Clara perguntou. Rafael chegou há 5 anos, Joana explicou. No começo ele parecia bom, eficiente, organizado. O restaurante prosperou sob sua gestão. As avaliações subiram, os lucros aumentaram. Mas com o tempo, ele foi mudando. Ficou mais duro, mais cruel, especialmente com quem não podia se defender. Ele era ruim com a senhora também? Lucas perguntou. Comigo ele tomava cuidado. Joana sorriu tristemente. Eu sou velha, estou aqui há muito tempo, conheço muita gente. Ele sabia que eu poderia causar problemas se ele me tratasse mal. Então ele focava em pessoas como sua mãe. Pessoas desesperadas demais para reclamar, assustadas demais para lutar. Isso não é justo,
Ana Clara disse, sua voz carregada de indignação. Não, minha filha, não é, Joana concordou. Mas o mundo nem sempre é justo. Às vezes precisamos de pessoas como o Sr. Alberto para aparecer e fazer o que é certo. No salão principal, Alberto estava em pé em um pequeno palco, normalmente usado para anúncios especiais. Cerca de 20 funcionários estavam reunidos, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e apreensão. Alguns o reconheciam das fotos antigas que ainda decoravam o escritório. Outros só tinham ouvido histórias. Bom dia a todos, Alberto começou, sua voz clara e firme. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alberto Mendonça. Eu sou o dono deste estabelecimento e de outros 6 restaurantes espalhados pela cidade. Eu estive ausente por um tempo morando no exterior, mas agora voltei. E o que eu vi esta manhã me enojou. Um murmúrio percorreu a multidão. Rafael não trabalha mais aqui, Alberto continuou. Ele foi demitido por abuso de poder e tratamento desumano a funcionários. Especificamente, ele ordenou que 2 crianças, filhas de uma de nossas funcionárias, limpas sem chão com a boca. Gaspes de choque ecoaram pelo salão. Alguns funcionários balançaram a cabeça em tristeza. Outros pareciam aliviados, como se finalmente alguém estivesse falando sobre o que todos sabiam, mas tinham medo de mencionar. Mas o problema não é apenas Rafael, Alberto disse. O problema sou eu. Eu fui embora. Eu deixei este lugar nas mãos de alguém e não verifiquei como ele estava exercendo esse poder. Eu falhei com cada um de vocês. Senhor Mendonça. Um dos garçons levantou a mão timidamente. O senhor não pode se culpar pelo que Rafael fez. Posso sim, Alberto respondeu. Responsabilidade não é algo que você pode delegar completamente. Eu criei um sistema onde pessoas como Rafael podiam florescer. Um sistema onde lucro importava mais do que pessoas. Onde eficiência era mais valorizada do que humanidade. E isso termina agora. Ele pausou, deixando as palavras assentarem. A partir de hoje haverá mudanças. Primeiro, todos os funcionários de limpeza, cozinha e serviços gerais terão um aumento de 50% no salário. Segundo, todos terão plano de saúde completo, incluindo dependentes. Terceiro, haverá um programa de educação continuada para quem quiser estudar. A empresa cobrirá os custos. Silêncio total. Ninguém parecia acreditar no que estava ouvindo. Mas Alberto levantou um dedo. Essas mudanças vêm com expectativas. Eu espero excelência. Espero dedicação. Espero que vocês tratem uns aos outros com o mesmo respeito que esperam receber. E espero que, se virem algo errado, algo injusto, vocês falem. Porque nunca mais quero que algo como o que aconteceu esta manhã se repita neste estabelecimento. Senhor Mendonça, Joana entrou no salão, levando Lucas e Ana Clara pela mão. As crianças estão perguntando pela mãe delas. Alberto desceu do palco e se ajoelhou na frente das crianças. Sua mãe está no hospital, ele disse gentilmente. Os médicos vão cuidar dela. E vocês 2 vão ficar aqui até eu ter notícias, está bem? Podemos ir vê-la? Lucas perguntou, seus olhos grandes e preocupados. Assim que os médicos disserem que ela pode receber visitas, eu pessoalmente levo vocês lá, Alberto prometeu. O celular de Alberto tocou. Ele atendeu, afastando-se um pouco. Sua expressão ficou séria enquanto ele ouvia. Quando desligou, chamou Joana novamente. Precisamos falar, ele disse baixinho. Eles foram para o escritório, fechando a porta atrás de si. As crianças ficaram no salão, sendo cuidadas pelos outros funcionários que agora olhavam para elas com uma mistura de pena e admiração. O que foi, Sr. Alberto? Joana perguntou quando estavam sozinhos. A condição de Márcia é séria, ele disse, passando a mão pelo rosto. Ela tem um tumor no ovário. Grande. Os médicos vão precisar operar, mas antes precisam fazer mais exames para saber se é maligno. Meu Deus, Joana levou a mão ao peito. Aquela pobre mulher. Há quanto tempo ela vem trabalhando doente, Joana? Eu não sei exatamente, Joana admitiu. Mas eu notei que ela estava mais lenta nas últimas semanas. Pensei que fosse cansaço, problemas pessoais. Rafael reclamava que ela não estava produzindo como antes. E ele nunca pensou em perguntar por quê, em oferecer ajuda? Rafael só se importava com resultados.
Joana disse amargamente. Pessoas eram apenas números para ele. Alberto ficou quieto por um momento, olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, ele podia ver parte da cidade, prédios se erguendo contra o céu cinzento da manhã. Joana, você conhece a história da Márcia? De onde ela veio, como acabou aqui? Sei um pouco. Joana sentou-se. Ela é de uma cidade pequena no interior. Veio para cá há uns 4 anos, grávida e sozinha. O pai das crianças a abandonou quando descobriu que ela estava esperando o segundo filho. Ela chegou sem nada, literalmente. Dormiu em abrigos até conseguir este emprego. Alugou um quartinho minúsculo na periferia. Toda semana ela divide o salário, metade para o aluguel, metade para a comida e despesas das crianças. Não sobra nada. Como ela sobreviveu assim por tanto tempo? Você aprende a sobreviver quando não tem escolha, Joana disse simplesmente. Márcia é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Ela nunca reclamou, nunca pediu favores, nunca faltou um dia de trabalho. Até agora. E os filhos? Eles vão para a escola? Vão. Márcia faz questão. Ela diz que educação é a única chance deles terem uma vida diferente da dela. Ana Clara é uma aluna excelente e ganha prêmios. Lucas é mais tímido, mas também é bom. Alberto voltou a olhar pela janela. Havia algo pesando em sua mente, Joana podia ver. Tem algo mais, senhor Alberto? Eu olhei para aquelas crianças. Ele disse lentamente. E eu vi algo que eu perdi há muito tempo. O que o senhor viu? Alberto se virou para ela, e Joana ficou surpresa ao ver lágrimas nos olhos do homem. Eu vi minha própria filha naquela idade. Eu vi o que eu perdi quando deixei o orgulho falar mais alto que o amor. Joana ficou quieta, sabendo que estava prestes a ouvir algo importante. Eu tinha uma filha. Alberto começou sua voz baixa. Beatriz. Ela era tudo para mim. Depois que minha esposa faleceu, quando Beatriz tinha 5 anos, eu me joguei no trabalho. Construí esse império de restaurantes, acumulei riqueza, fiz meu nome ser conhecido. Mas no processo, eu esqueci de realmente estar presente. Eu estava sempre ocupado, sempre em reuniões, sempre fechando negócios. E sua filha? Ela cresceu praticamente sozinha. Babás, escolas particulares caras, tudo do melhor, exceto a única coisa que ela realmente queria: seu pai. Quando ela tinha 17 anos, ela se apaixonou. Um rapaz bom, trabalhador, mas pobre, filho de um mecânico. Eu desaprovei imediatamente. Por ele ser pobre. Por ele não ser do nosso mundo, Alberto disse. Eu tinha planos para Beatriz. Universidade no exterior, casamento com alguém da mesma classe social, uma vida confortável e previsível. Mas ela queria algo diferente. Ela queria escolher seu próprio caminho. E o que aconteceu? Nós brigamos, Alberto disse, sua voz cheia de arrependimento. Eu dei um ultimato. Ou ela terminava com aquele rapaz, ou ela estava fora da minha vida. Eu pensei que ela cederia. Eu estava tão certo de que ela veria as coisas do meu jeito. Mas ela não viu, Joana concluiu. Não. Ela fez as malas e saiu. Na manhã seguinte, encontrei uma carta. Ela dizia que me amava, mas que não podia viver a vida que eu queria para ela. Que ela precisava ser livre para fazer suas próprias escolhas, cometer seus próprios erros. E o senhor foi atrás dela? Não, Alberto admitiu, vergonha pesando em sua voz. Meu orgulho não deixou. Eu pensei que ela voltaria em alguns dias ou semanas, quando o dinheiro acabasse, quando ela visse como era difícil viver sem meu apoio, mas ela não voltou. Semanas se tornaram meses. Meses se tornaram anos. O senhor tentou encontrá-la? Depois de um tempo, sim. Contratei detetives e investigadores particulares. Mas Beatriz tinha mudado de nome, cortado todos os laços com o passado. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Por isso o senhor foi para o exterior. Sim, eu não conseguia mais ficar nesta cidade. Cada esquina, cada restaurante me lembrava dela. Então eu fui embora. Deixei tudo nas mãos de gerentes e passei os últimos anos tentando não pensar no que eu tinha perdido. Mas o senhor voltou.
Eu tive um problema de saúde há alguns meses, Alberto explicou. Nada sério, mas o suficiente para me fazer pensar sobre mortalidade. Percebi que eu estava fugindo, e que fugir não mudava nada. Então decidi voltar, colocar minha vida em ordem e, quem sabe, fazer as pazes com o passado. E quando o senhor viu aquelas crianças hoje, eu vi uma segunda chance, Alberto completou. Não com minha filha. Esse barco já navegou. Mas talvez, apenas talvez, eu possa fazer a diferença na vida de outra pessoa. Evitar que alguém passe pelo que minha filha passou. Joana se levantou e colocou a mão no ombro de Alberto. Senhor Alberto, nunca é tarde demais. Sua filha ainda está lá fora, em algum lugar. Ela não quer ser encontrada, Joana. Ela deixou isso bem claro. As pessoas mudam, a vida muda. Talvez ela também tenha arrependimentos. Alberto balançou a cabeça, mas não respondeu. Depois de um momento, ele se recompôs, limpando os olhos. Vamos ver como estão as crianças. E eu preciso ir ao hospital verificar Márcia. Eles voltaram ao salão. Lucas e Ana Clara estavam sentados em uma das mesas, alguns funcionários ao redor tentando distraí-los com histórias e piadas. Quando viram Alberto, os dois se levantaram. Senhor, Ana Clara começou. A gente pode mesmo ver nossa mãe? Vou levá-los agora, Alberto disse. Joana, você pode vir conosco? Acho que as crianças vão precisar de alguém familiar. O hospital ficava a 20 minutos de carro. Durante o trajeto, Alberto conversou com as crianças, fazendo perguntas sobre suas vidas, seus sonhos. Ana Clara falou sobre como queria ser médica um dia para poder ajudar pessoas como sua mãe. Lucas disse que queria ser professor porque achava injusto que pessoas pobres não tivessem acesso a boa educação. Vocês dois têm grandes sonhos, Alberto comentou. Minha mãe sempre diz que sonhar não custa nada, Ana Clara respondeu. Mesmo quando as coisas estão difíceis, ela nos faz prometer que vamos continuar sonhando. Alberto sentiu um aperto no peito. Mais uma vez ele pensou em Beatriz, em como ela também tinha sonhos, e como ele tinha tentado moldá-los à sua própria visão. No hospital, eles foram direcionados para o quarto de Márcia. Ela estava acordada, mas muito pálida, conectada a diversos aparelhos. Quando viu os filhos, seu rosto se iluminou. Meus amores, ela estendeu os braços e as crianças correram para abraçá-la, tomando cuidado para não puxar os fios. Mãe, você vai ficar boa? Lucas perguntou, sua voz pequena e assustada. Vou sim, meu amor, Márcia disse, embora seus olhos dissessem que ela mesma não tinha certeza. Os médicos vão cuidar de mim. O médico entrou no quarto neste momento, um homem de meia idade com expressão séria. Ele olhou para Alberto. Senhor Mendonça, podemos conversar do lado de fora? Alberto acenou com a cabeça e seguiu o médico para o corredor. A porta se fechou atrás deles, mas não totalmente, e vozes baixas podiam ser ouvidas. A situação é mais grave do que pensávamos, o médico estava dizendo. O tumor é grande e já está causando complicações. Precisamos operar o mais rápido possível. Operem então, Alberto disse. O que precisa ser feito? A cirurgia é complexa e cara, o médico explicou. Estamos falando de pelo menos R$50 mil. Isso sem contar os cuidados pós-operatórios e o tratamento subsequente se o tumor for maligno. Dinheiro não é problema, Alberto respondeu imediatamente. Façam o que precisa ser feito. Usem os melhores especialistas, os melhores equipamentos. Eu vou cobrir tudo. Senhor, isso é muito generoso, mas preciso que o senhor entenda que não há garantias. Mesmo com a melhor equipe, há riscos. Eu entendo, mas sem a cirurgia, quais são as chances dela? O médico hesitou. Sem tratamento, ela tem talvez 6 meses, no máximo 1 ano. Alberto fechou os olhos, respirando fundo. Então não temos escolha. Marquem a cirurgia. Quando Alberto voltou ao quarto, Márcia olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi. Ela disse baixinho. Senhor Mendonça, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Márcia, Alberto se aproximou da cama. Você trabalhou para mim por 3 anos ganhando menos do que deveria. Considere isso um pagamento atrasado. Mas R$50 mil. É dinheiro, Alberto interrompeu.
Apenas dinheiro. E dinheiro só tem valor quando usado para algo que importa. Você importa. Seus filhos importam. E eu não vou deixar vocês passarem por isso sozinhos. Por quê? Márcia perguntou, genuinamente confusa. Por que o senhor está fazendo isso por nós? O senhor nem nos conhece. Alberto ficou quieto por um momento. Depois olhou para Lucas e Ana Clara, que observavam tudo com olhos arregalados. Por que eu não fiz isso quando deveria ter feito? Ele respondeu, mais para si mesmo do que para ela. E talvez se eu fizer isso agora eu possa de alguma forma compensar. Márcia não entendeu completamente a resposta, mas algo na voz de Alberto, na tristeza em seus olhos, a fez não questionar mais. A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Durante esse tempo, Alberto se certificou de que Márcia tinha tudo o que precisava. Ele também conversou com a administração do hospital para garantir o melhor tratamento possível. Mas algo mais estava acontecendo. Alberto começou a passar mais tempo com Lucas e Ana Clara. Ele os levava para visitar a mãe todos os dias, e durante essas visitas conversava com eles, aprendia sobre suas vidas, ouvia suas histórias. Senhor Alberto, Ana Clara perguntou em uma dessas visitas, por que o senhor é tão legal com a gente? Alberto pensou cuidadosamente em sua resposta. Sabe, Ana, há muitos anos eu tive uma filha mais ou menos da sua idade. E eu não fui um bom pai para ela. Eu estava sempre ocupado, sempre focado em outras coisas. E quando ela mais precisou de mim, eu a decepcionei. O que aconteceu com ela? Lucas perguntou. Ela foi embora, e eu nunca mais a vi. O senhor sente saudade dela? Todo dia, Alberto admitiu, sua voz quebrando um pouco. Todo dia eu me arrependo das escolhas que fiz, das palavras que disse. Então, por que o senhor não vai procurá-la? Ana Clara perguntou com a lógica simples da infância. Porque ela não quer ser encontrada, e eu tenho que respeitar isso, mesmo doendo. Eu acho que ela também sente saudade, Lucas disse. Minha mãe sempre diz que família é importante. Mesmo quando a gente briga, no fim a gente sempre se ama. Alberto sorriu tristemente. Sua mãe é uma mulher sábia, Lucas. O dia da cirurgia chegou. Alberto estava na sala de espera desde cedo, junto com Lucas, Ana Clara e Joana. As horas se arrastavam lentamente. As crianças tentavam ler livros que Joana havia trazido, mas era óbvio que não conseguiam se concentrar. Finalmente, depois de quase 6 horas, o médico apareceu. Todos se levantaram imediatamente. A cirurgia foi bem sucedida, ele disse, e todos deixaram escapar o ar que estavam segurando. Conseguimos remover o tumor completamente, mas ainda precisamos esperar os resultados da biópsia para saber se era maligno. Quando podemos vê-la? Ana Clara perguntou. Ela está na recuperação agora, mas em algumas horas vocês podem fazer uma visita rápida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Márcia se recuperava lentamente da cirurgia, mais forte a cada dia. Os resultados da biópsia voltaram negativos. O tumor era benigno, mas ela ainda precisaria de acompanhamento constante. Durante esse tempo, Alberto começou a implementar as mudanças que havia prometido no restaurante. Os salários aumentaram, benefícios foram adicionados, e um novo gerente foi contratado, desta vez com instruções muito claras sobre como tratar os funcionários. Mas o mais significativo foi a mudança em Alberto mesmo. Ele passou a estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele conhecia os nomes de todos os funcionários, perguntava sobre suas famílias, interessava-se genuinamente por suas vidas. E com Márcia, Lucas e Ana Clara, ele desenvolveu um laço especial. Não era uma relação de empregador e funcionária, mas algo mais profundo, mais pessoal. Um dia, quando Márcia finalmente teve alta do hospital, Alberto a levou para casa. O quartinho na periferia era ainda menor do que ele tinha imaginado. Uma cama que Márcia compartilhava com Ana Clara, um colchão no chão onde Lucas dormia, uma cozinha que era mais um canto com um fogão velho e uma pia. Este é nosso lar, Márcia disse, um pouco envergonhada.
Não é muito, mas é nosso. Alberto não disse nada por um momento, apenas olhou ao redor. Na parede havia desenhos das crianças, algumas fotos, um calendário marcando os dias. Era um espaço cheio de amor, mesmo com tão pouco. Márcia, eu tenho uma proposta para você, ele finalmente disse. Uma proposta? Eu tenho uma casa grande com vários quartos vazios. Fica na Zona Sul, perto de boas escolas. Eu gostaria que você e as crianças se mudassem para lá. Márcia ficou completamente quieta, processando o que tinha ouvido. Senhor, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque já é demais. O senhor já fez muito por nós. A cirurgia, o tratamento, manter meu emprego mesmo eu não podendo trabalhar. Eu não posso aceitar mais caridade. Não é caridade, Alberto disse. É egoísmo, na verdade. Egoísmo? Aquela casa está vazia há anos. Eu moro lá sozinho, em um espaço grande demais para uma pessoa. É silenciosa, fria, sem vida. Com vocês lá, talvez ela volte a ser um lar. Ah, senhor Alberto, Márcia disse gentilmente, eu entendo que o senhor está tentando ajudar, e eu sou mais grata do que consigo expressar. Mas isso seria demais. As pessoas vão falar, vão pensar coisas. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem, Alberto respondeu. Márcia, eu não estou pedindo nada em troca. Vocês teriam seus próprios quartos, sua privacidade. Eu nem estou lá a maior parte do tempo, mas saber que a casa está cheia de vida, de risadas de crianças, de uma família, isso significaria mais para mim do que você pode imaginar. Márcia olhou para os filhos. Lucas e Ana Clara olhavam para ela com esperança, mas tentando não demonstrar muito para não pressioná-la. Posso pensar sobre isso? Ela finalmente perguntou. Claro, não há pressa. Mas a verdade era que Márcia já sabia sua resposta. Era apenas seu orgulho, sua necessidade de provar que podia cuidar de si mesma, que a fazia hesitar. E quando ela olhou ao redor daquele quartinho minúsculo, pensando nas oportunidades que seus filhos poderiam ter com uma educação melhor, um ambiente mais saudável, ela soube que seu orgulho não deveria custar o futuro deles. Está bem, ela disse. Nós aceitamos, mas com algumas condições. Quais? Eu pago aluguel. Não muito, algo que eu possa pagar com meu salário, mas algo. E eu ajudo a cuidar da casa. Cozinho, limpo, o que for necessário. Não somos hóspedes, senhor Alberto. Somos inquilinos. Alberto sorriu. Ele entendia a necessidade de Márcia de manter sua dignidade. Combinado. A mudança aconteceu na semana seguinte. A casa de Alberto era de fato enorme, uma mansão antiga, mas bem conservada, com um jardim grande e árvores centenárias. Lucas e Ana Clara não conseguiam conter a excitação ao explorar cada canto. Mãe, tem uma biblioteca inteira! Ana Clara gritou do segundo andar. E tem um jardim com uma árvore grande que dá para subir, Lucas adicionou. Márcia observava os filhos com lágrimas nos olhos. Ela nunca imaginou que pudesse dar isso a eles, não desta forma, não tão cedo. Obrigada, ela disse a Alberto que estava ao seu lado. Eu sei que eu já disse isso 1000 vezes, mas não sei como mais expressar o que estou sentindo. Você não precisa agradecer, Alberto respondeu. Vocês estão me fazendo um favor, acredite. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a casa de Alberto estava cheia de sons. Conversa durante o jantar, risadas, até uma pequena discussão entre Lucas e Ana Clara sobre qual programa assistir na TV. Para Alberto, era música. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, Alberto e Márcia conversaram na cozinha tomando chá. Posso te fazer uma pergunta? Márcia perguntou. Claro. Sua filha, a que você mencionou. Você realmente nunca mais teve notícias dela? Alberto balançou a cabeça. Nenhuma. Os detetives que contratei chegaram perto algumas vezes, mas ela sempre estava um passo à frente. É como se ela não quisesse ser encontrada. Você a magoou muito? Sim, Alberto admitiu. Eu dei a ela um ultimato impossível. Escolher entre o amor dela e a família. Nenhum jovem deveria ter que fazer essa escolha. E se você pudesse voltar no tempo? Eu abraçaria minha filha
e diria que há apoio, não importa o que ela escolha. Que o amor não é condicional, não é algo que se retira quando alguém não age como queremos. Nunca é tarde para dizer essas coisas. Para mim é. Beatriz deixou bem claro que não quer mais nada comigo. As pessoas mudam, Sr. Alberto. Mágoas curam. Talvez um dia... Talvez, Alberto repetiu, mas não havia muita convicção em sua voz. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Uma rotina se estabeleceu. Márcia voltou a trabalhar, mas com uma carga horária reduzida e benefícios adequados. Lucas e Ana Clara foram transferidos para uma escola melhor, perto da casa. Alberto começou a participar mais de suas vidas, ajudando com lição de casa, assistindo a apresentações escolares, comparecendo a reuniões de pais. Para todos os efeitos, eles se tornaram uma família. Não tradicional, não sangue, mas família mesmo assim. Mas nem tudo era perfeito. Havia olhares na vizinhança, cochichos, uma mulher pobre e seus filhos morando com um homem rico e sozinho. As especulações eram inevitáveis, algumas cruéis. Ana Clara começou a ouvir comentários na escola. É verdade que sua mãe é amante de um velho rico? Uma menina perguntou um dia, maliciosa. Ana Clara sentiu o rosto queimar de raiva e vergonha. Minha mãe não é amante de ninguém. O Sr. Alberto está nos ajudando porque é uma pessoa boa. Claro, a menina riu. É isso que todos dizem. Ana Clara chegou em casa chorando aquele dia. Márcia a encontrou no quarto, o rosto enterrado no travesseiro. O que aconteceu, minha filha? Entre soluços, Ana Clara contou. Márcia sentiu a raiva subir, mas se controlou. Ana, as pessoas sempre vão falar, sempre vão julgar, especialmente quando não entendem algo. Mas a verdade é que nós sabemos quem somos. Nós sabemos que não há nada de errado ou vergonhoso em aceitar ajuda quando precisamos. O Sr. Alberto é um bom homem que está tentando fazer o certo, e qualquer pessoa que não consiga ver isso não merece nossa atenção. Mas elas são tão más, mãe. Dizem coisas horríveis. Eu sei, meu amor, e eu sinto muito que você tenha que passar por isso, mas você é mais forte do que elas, e a verdade sempre prevalece. Naquela noite, Márcia conversou com Alberto sobre o incidente. Talvez as pessoas tenham razão, ela disse. Talvez esta situação não seja apropriada. Talvez estejamos dando a impressão errada. E que impressão seria essa? Alberto perguntou. Que uma família precisou de ajuda e recebeu. Que compaixão e generosidade ainda existem no mundo. Se as pessoas escolhem ver algo sujo nisso, o problema é delas, não nosso. Mas Ana está sofrendo. E nós vamos ajudá-la a lidar com isso. Márcia, você quer sair daqui? Se você realmente acha que seria melhor, eu vou entender e ajudar vocês a encontrar outro lugar. Márcia pensou cuidadosamente. A verdade era que ela não queria sair. Pela primeira vez em anos, ela se sentia segura, seus filhos estavam prosperando, ela tinha uma vida que nunca imaginou possível. Não, ela finalmente disse. Não queremos sair, mas precisamos encontrar uma maneira de lidar com os julgamentos. Então vamos lidar com eles juntos, como uma família. A palavra ficou pendurada no ar. Família. Era a primeira vez que Alberto a usava explicitamente para descrever o que eles eram. Mais desafios viriam. Um dia, assistentes sociais apareceram na porta, dizendo que tinham recebido denúncias anônimas sobre a situação de moradia das crianças. Alberto os recebeu com calma, mostrou a casa, explicou a situação, apresentou documentos provando que tudo era legal e apropriado. Os assistentes sociais conversaram com Lucas e Ana Clara separadamente, fazendo perguntas sobre como eram tratados, se sentiam seguros, se havia algo inadequado acontecendo. O Sr. Alberto é legal, Lucas disse simplesmente. Ele ajuda com minha lição de casa e me levou para ver um jogo de futebol no mês passado. E sua mãe, como ela está? A assistente social perguntou. Ela está feliz, Ana Clara respondeu. Mais feliz do que eu vi ela ser em muito tempo. Ela não chora mais sozinha à noite quando pensa que a gente não está vendo. No final, os assistentes sociais concluíram que não havia nenhum problema.
As crianças eram bem cuidadas, felizes, e o arranjo de moradia era apropriado. Mas o incidente deixou todos abalados. Eu sinto muito, Márcia disse a Alberto depois que os assistentes sociais saíram. Isso tudo é culpa minha. Não é culpa de ninguém, Alberto respondeu. É o mundo sendo o mundo. Mas nós vamos superar isso. E de fato superaram. Com o tempo, quando as pessoas viram que aquela família, embora não convencional, era genuína, os comentários começaram a diminuir. A vizinhança começou a aceitar e, eventualmente, até a admirar a dedicação de Alberto a Márcia e seus filhos. O restaurante também prosperava sob a nova gestão. Os funcionários, agora bem pagos e tratados com respeito, eram mais dedicados e produtivos. A qualidade do serviço melhorou, e com ela, a reputação do estabelecimento. Mas para Alberto, o verdadeiro sucesso não estava nos números ou nas avaliações. Estava nas noites em família, nos jantares onde todos compartilhavam suas histórias do dia, nas risadas e até nas pequenas discussões que fazem parte de qualquer família. Um dia, quase um ano depois daquele fatídico encontro no corredor do restaurante, Alberto recebeu um telefonema inesperado. Era de um dos detetives que ele havia contratado anos atrás para encontrar sua filha. Senhor Mendonça, eu tenho informações, a voz disse no telefone. Eu encontrei sua filha. O coração de Alberto parou. Depois de todos esses anos, de toda a busca frustrada, finalmente uma pista concreta. Onde ela está? Aqui, na cidade. Ela está morando aqui há 4 anos. Alberto sentiu o mundo girar. 4 anos. Beatriz estava na mesma cidade que ele por 4 anos, e ele não sabia. Você tem certeza de que é ela? Absoluta. Ela mudou de nome como suspeitávamos. Agora ela se chama Maria Beatriz Silva. Silva era o sobrenome do namorado, o que dificultou muito encontrá-la. E ela tem família? Filhos? Uma pausa no outro lado da linha. Senhor Mendonça, eu acho melhor que o senhor venha até meu escritório. Há coisas que eu preciso lhe mostrar pessoalmente. Alberto foi imediatamente. O escritório do detetive era pequeno, em um prédio antigo no centro da cidade. Quando Alberto entrou, o detetive, um homem de meia idade com cara de quem viu muito na vida, estava organizando papéis em sua mesa. Obrigado por vir, senhor Mendonça. Por favor, sente-se. Alberto sentou, seu coração batendo rápido. Então, o que você descobriu? Sua filha, Beatriz, ou Maria Beatriz, como ela se chama agora, teve uma vida difícil. O detetive começou. Ela e o namorado, Fernando Silva, viveram juntos por um tempo. Ele trabalhava como mecânico, ela conseguiu um emprego em uma loja. A vida era simples, mas eles eram felizes. Eram. Fernando faleceu há 4 anos. Acidente de trabalho. Um carro caiu em cima dele na oficina onde trabalhava. Alberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela perda de Fernando, a quem nunca conheceu realmente, mas pela dor que isso deve ter causado à sua filha. E Beatriz? Ela estava grávida quando ele faleceu. Teve o bebê sozinha. E depois... Bem, a vida foi dura. Ela perdeu o emprego. Teve dificuldades para pagar as contas. Tentou vários trabalhos, mas criar um filho sozinha é caro. Alberto estava começando a entender para onde isso estava indo, mas não queria acreditar. Continue. Há 3 anos ela conseguiu um emprego em um restaurante. Começou na limpeza. O salário era baixo, mas era algo. Ela alugou um quartinho pequeno, fez o que pode para sobreviver. Que restaurante? Alberto perguntou, embora já soubesse a resposta. O seu, senhor Mendonça, o Le Jardin. Sua filha trabalha para o senhor há 3 anos. O mundo parou. Alberto não conseguia respirar. Sua mente corria, tentando processar a informação. Márcia, ele sussurrou. Márcia é minha filha? Sim. Maria Beatriz Silva é Beatriz Mendonça. Sua filha. Alberto se levantou abruptamente, a cadeira caindo para trás com um movimento. Isso não é possível. Eu vi fotos dela. Ela não parece nada com... As pessoas mudam, senhor Mendonça.
especialmente depois de anos de luta e dificuldade. Olhe estas fotos. O detetive colocou 2 fotos na mesa. Uma era de Beatriz aos 17 anos, linda, sorridente, cheia de vida. A outra era recente, de Márcia. Alberto olhou de uma para a outra, e agora que sabia, ele podia ver. Os olhos eram os mesmos, a forma do rosto, certos gestos. Como eu não vi? Ele murmurou. Como eu convivi com ela durante meses e não percebi que era minha própria filha. Porque ela não queria que você soubesse. O detetive disse gentilmente. Ela escondeu sua identidade propositalmente. Mas por quê? Se ela estava lutando tanto, por que não veio até mim? Orgulho? Mágoa? Medo de rejeição? Eu não sei, Sr. Mendonça. Essas são perguntas que só ela pode responder. Alberto se sentou novamente, ou mais precisamente, caiu na cadeira. Sua mente estava uma confusão. Todas as conversas que tiveram, todos os momentos compartilhados, e ela sabia o tempo todo. Ela sabia que ele era seu pai e nunca disse nada. E então, outro pensamento atingiu ele como um raio. Lucas e Ana Clara, ele sussurrou. Eles são seus netos, o detetive confirmou. Lucas tem 10 anos, Ana Clara 12. Nascidos de Beatriz, sua filha, e Fernando Silva. Alberto colocou o rosto nas mãos. Ele tinha netos. 2 netos maravilhosos, corajosos, inteligentes. E ele quase os perdeu. Se não tivesse voltado do exterior quando voltou, se não tivesse decidido visitar seus restaurantes naquela manhã específica, se não tivesse ouvido aquela cena com Rafael. Senhor Mendonça, o detetive disse, o que o senhor vai fazer com essa informação? Eu não sei, Alberto admitiu. Eu realmente não sei. Ele saiu do escritório do detetive em um estado de choque. Dirigiu sem realmente ver para onde ia, sua mente processando e reprocessando tudo. Cada conversa com Márcia, cada olhar, cada momento. Ela sabia. Todo esse tempo, ela sabia quem ele era, e escolheu não dizer. Mas por quê? Por que sofrer em silêncio? Por que deixar seus filhos passarem por dificuldades quando ela sabia que o avô deles era rico e poderia ajudar? Alberto acabou parando em um parque, estacionando o carro e apenas sentando lá, olhando para o nada. Sua mente voltou para aquele dia, anos atrás, quando Beatriz saiu de casa, a carta que ela deixou, as palavras que ele havia memorizado de tanto reler. Pai, eu te amo. Mas eu não posso ser a filha que você quer que eu seja. Eu preciso viver minha própria vida, cometer meus próprios erros, escolher meu próprio caminho. Talvez um dia você entenda. Mas se não entender, eu ainda vou te amar, mesmo de longe. Ela o amava. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de todos esses anos de dificuldade, ela ainda o amava. E mais do que isso, ela estava tentando protegê-lo. Proteger a família que eles haviam construído juntos sem que ele soubesse. Porque se ele descobrisse quem ela era, tudo mudaria. A dinâmica, a relação, tudo se complicaria. Ou será que havia outra razão? Talvez ela estivesse testando ele, vendo se ele havia mudado, se havia aprendido algo. E sem saber, Alberto havia passado no teste. Ele havia feito tudo o que ela esperava que ele fizesse quando ela era mais jovem. Ele colocou pessoas acima de lucro, compaixão acima de regras, família acima de orgulho. Mas agora, com esse conhecimento, o que ele deveria fazer? Confrontar Márcia? Fingir que não sabia? Continuar como se nada tivesse mudado? Alberto decidiu que precisava de tempo para pensar. Ele não podia simplesmente aparecer em casa e deixar cair essa bomba. Precisava processar, entender, planejar. Ele passou as próximas horas no parque, sentado em um banco, observando as pessoas passarem. Famílias com crianças, casais de mãos dadas, idosos alimentando pombos. A vida acontecendo, simples e complexa ao mesmo tempo. Quando finalmente voltou para casa, já era noite. As luzes estavam acesas, e através da janela, ele podia ver Márcia na cozinha preparando o jantar. Lucas e Ana Clara estavam na mesa, fazendo lição de casa,
conversando sobre algo que havia acontecido na escola. Alberto ficou do lado de fora por um momento, apenas observando. Sua família, sua filha, seus netos, todos ali, juntos, mas separados por um segredo que apenas Márcia conhecia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ele respirou fundo e entrou. Lucas foi o primeiro a vê-lo. Senhor Alberto! O menino correu para abraçá-lo. Onde o senhor estava? A gente estava preocupado. Desculpem, tive alguns assuntos para resolver. Alberto disse sorrindo. Mas Márcia olhou para ele e algo em seu rosto mudou, como se ela pudesse sentir que algo estava diferente. Está tudo bem? Ela perguntou. Está. Só um dia longo. Eles jantaram juntos, como sempre, mas havia uma tensão que não estava ali antes. Márcia tentava manter a conversa fluindo, mas seus olhos continuavam voltando para Alberto, estudando-o. Depois que as crianças foram dormir, Márcia encontrou Alberto no escritório, olhando pela janela. Você quer me contar o que realmente aconteceu hoje? Ela perguntou suavemente. Alberto se virou para encará-la. Sua filha. Por tanto tempo, ele havia procurado, desejado, sonhado em encontrá-la. E agora que sabia, ele não tinha ideia do que dizer. Eu recebi um telefonema de um detetive hoje. Ele começou, observando sua reação. Márcia ficou imóvel, mas algo em seus olhos mudou. Medo? Antecipação? Um detetive? Um que eu havia contratado há anos, para encontrar alguém que eu havia perdido. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com tudo que não estava sendo dito. E ele encontrou? Márcia finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Encontrou. Revelou que a pessoa que eu estava procurando estava bem debaixo do meu nariz o tempo todo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Márcia. Ela não tentou escondê-las ou limpá-las. Apenas ficou ali, vulnerável, esperando. Quando você soube? Alberto perguntou. Desde o primeiro dia, Márcia admitiu. Quando eu vi a foto sua no escritório do restaurante, eu quase desmaiei. Não podia acreditar que de todos os lugares em que eu poderia conseguir trabalho, foi no seu restaurante. E você nunca pensou em me dizer? Todos os dias, ela disse, sua voz quebrada. Mas eu tinha tanto medo. Medo de que você me rejeitasse novamente. Medo de que você quisesse tirar meus filhos de mim. Medo de muitas coisas. Então você decidiu esconder quem você era, mudar seu nome. Viver na pobreza quando você sabia que eu poderia ajudar. Era mais do que isso, pai, ela disse, e a palavra fez Alberto tremer. Eu precisava saber se você havia mudado, se você finalmente entendia o que é realmente importante. E quando você defendeu Lucas e Ana Clara, quando você ficou do nosso lado, eu soube que você tinha. Você finalmente era o pai que eu sempre quis que você fosse. Alberto cruzou o espaço entre eles e abraçou sua filha. Pela primeira vez em quase 15 anos, pai e filha se abraçaram. E ambos choraram, liberando anos de dor, arrependimento e amor reprimido. Me desculpe, Alberto sussurrou. Por tudo. Pelo ultimato, pela rigidez, por não te deixar escolher seu próprio caminho. Eu também sinto muito, Márcia respondeu. Por te fazer sofrer, por não dar a você a chance de me conhecer novamente, de conhecer seus netos. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando, recuperando anos perdidos em um único abraço. Finalmente, eles se separaram e se sentaram. Havia tanto para falar, tantas histórias para compartilhar. Me conta, Alberto pediu. Tudo. Fernando, as crianças, sua vida. Eu quero saber tudo. E Márcia contou. Sobre como ela e Fernando foram felizes, mesmo sendo pobres. Sobre seus planos para o futuro. Sobre o dia horrível quando ele teve o acidente. Sobre a gravidez difícil, criando Ana Clara sozinha enquanto lidava com a dor. Sobre conhecer Fernando brevemente antes dele ir, mas suficiente para engravidar de Lucas. Espera, Alberto interrompeu. Ana Clara tem 12 anos. Fernando faleceu há 4.
Mas Lucas tem 10. Márcia abaixou os olhos, envergonhada. Fernando e eu nos conhecemos quando eu tinha 17. Ficamos juntos por 1 ano, depois brigamos e nos separamos por um tempo. Ana Clara nasceu desse primeiro relacionamento. 2 anos depois, nos reencontramos e decidimos tentar de novo. Lucas nasceu dessa segunda chance. Mas então Fernando teve o acidente logo depois que Lucas nasceu. E você ficou sozinha com 2 crianças pequenas. Foi difícil, muito difícil. Mas eu tinha prometido a mim mesma que ia sobreviver, que ia dar uma vida melhor para meus filhos do que eu tive. Então eu lutei. Trabalhei em vários lugares, fiz o que foi necessário. E quando eu consegui o emprego no seu restaurante, eu pensei que as coisas finalmente estavam melhorando. Mas então Rafael começou a me tratar mal e foi ficando cada vez pior. Por que você não veio até mim? Mesmo mantendo sua identidade secreta, você poderia ter relatado o abuso. E arriscar perder o único emprego estável que eu tinha? Rafael deixou muito claro que se eu reclamasse, ele faria questão de que eu nunca conseguisse trabalhar em nenhum lugar decente novamente. Alberto fechou os olhos, a raiva voltando ao lembrar de Rafael. Eu deveria ter verificado melhor quem eu estava colocando em posições de poder. Você não tinha como saber, Márcia disse. Pessoas como Rafael são boas em esconder quem realmente são dos superiores. Mas eu deveria estar presente. Eu deveria conhecer meus funcionários, não apenas os números que eles produzem. Você aprendeu e isso é o que importa. Alberto olhou para sua filha, vendo não mais a menina que ele havia perdido, mas a mulher forte que ela havia se tornado. Seus filhos, ele disse. Meus netos. Eles sabem? Não. Eu nunca disse a eles quem você realmente é. Eles pensam que você é apenas um bom homem que nos ajudou. Vamos contar a eles? Márcia pensou por um momento. Não ainda. Deixa as coisas se assentarem um pouco. Nós temos tempo agora. Não precisamos apressar. Alberto acenou com a cabeça. Ela estava certa. Depois de tantos anos separados, algumas semanas ou meses não fariam diferença. Mas manter o segredo das crianças provou ser mais difícil do que esperavam. Alberto não conseguia olhar para Lucas e Ana Clara sem ver sua filha neles. E agora que sabia cada gesto, cada expressão, ele via Beatriz ou a si mesmo. Ana Clara notou primeiro. Senhor Alberto, o senhor está bem? Ela perguntou em um café da manhã, uns dias depois. O senhor tem olhado para mim e para o Lucas de forma estranha. Estou bem, Alberto respondeu rapidamente. Apenas muito feliz por ter vocês aqui. É algo mais, Ana Clara insistiu. A menina era esperta demais para ser enganada facilmente. Algo mudou. Márcia interveio. Ana, deixe o senhor Alberto em paz. Todos temos nossos dias. Mas a menina não deixou passar. Naquela noite, ela confrontou a mãe diretamente. Mãe, o senhor Alberto sabe algo, não sabe? Algo sobre nós. Márcia suspirou. Não havia como esconder de Ana Clara por muito tempo. Senta aqui, meu amor. Tem algo que eu preciso te contar. E ela contou. Sobre Alberto ser seu pai, sobre o passado, sobre tudo. Ana Clara ouviu em silêncio, seus olhos ficando cada vez mais arregalados. Então o senhor Alberto é meu avô? Ela finalmente perguntou. Sim. E ele sabe? Descobriu há alguns dias. E Lucas? Ainda não sabe. Eu ia contar aos 2 juntos, mas você perguntou primeiro. Ana Clara ficou quieta, processando. Depois, sem dizer palavra, ela se levantou e saiu do quarto. Márcia a seguiu preocupada. A menina foi direto para o escritório onde Alberto estava trabalhando. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. É verdade? Ela perguntou. Você é meu avô? Alberto olhou para Márcia, que havia chegado atrás de Ana Clara, depois para a menina. É verdade. Ana Clara ficou parada por um momento. Então correu e jogou seus braços ao redor de Alberto. Por que ninguém me contou antes? Ela chorou. Eu sempre quis ter um avô. Sempre quis ter mais família. Alberto abraçou sua neta, emocionado demais para falar. Lucas apareceu na porta, confuso. O que está acontecendo? Márcia se ajoelhou na frente do filho.
Lucas, tem algo importante que a gente precisa te contar. E ela contou novamente, desta vez para os 2 filhos juntos. Lucas reagiu diferente de Ana Clara. Ele ficou quieto, pensativo, processando a informação em seu próprio ritmo. Então, por que a mãe escondeu quem ela era? Ele finalmente perguntou. Márcia e Alberto trocaram olhares. Como explicar para uma criança de 10 anos as complexidades de orgulho ferido, arrependimento e medo? Às vezes, Márcia começou, as pessoas brigam. E depois da briga, é difícil voltar e dizer desculpa. Você tem medo de ser rejeitado novamente, de ser magoado. Então você fica longe, mesmo que isso doa. Mas vocês são família. Lucas disse com a lógica simples da infância. Família não deveria ficar longe. Você está certo, Alberto disse. Família não deveria ficar longe. E eu errei muito quando deixei sua mãe ir embora sem lutar para mantê-la. Foi a pior decisão da minha vida. Mas agora a gente está junto, Lucas disse. Isso é o que importa, certo? Certo, Alberto confirmou, puxando o neto para um abraço. Naquela noite, eles se sentaram juntos, os 4, e conversaram por horas. Alberto contou histórias sobre quando Márcia era pequena, sobre a esposa que havia perdido, sobre os erros que cometeu. Márcia compartilhou memórias de Fernando, de sua luta para sobreviver. Lucas e Ana Clara fizeram milhares de perguntas, querendo saber tudo sobre essa nova dinâmica familiar. Posso te chamar de vovô? Lucas perguntou em um momento de pausa. Alberto sentiu um nó na garganta. Eu adoraria isso. E eu posso te chamar de mãe Márcia, ao invés de só Márcia? Ana Clara perguntou. Ou é estranho já que sempre te chamei assim? Márcia riu através das lágrimas. Você pode me chamar do que quiser, meu amor. Então vou te chamar de mãe, porque é o que você é. Mas nem tudo se resolveu tão facilmente. Nos dias seguintes, tensões começaram a aparecer. Lucas, que sempre foi o mais sensível, começou a fazer perguntas difíceis. Vovô, se você sabia onde a mãe estava há 3 anos, por que não ajudou antes? Por que esperou até ver Rafael ser ruim com a gente? Era uma pergunta justa, e Alberto não tinha uma boa resposta. Eu não sabia que ela estava aqui, Lucas. Ela mudou de nome, escondeu sua identidade. Eu estava procurando por Beatriz Mendonça, não Maria Beatriz Silva. Mas você era o dono do restaurante. Você não conhecia seus funcionários? A pergunta atingiu Alberto como uma faca. O menino estava certo. Se ele tivesse sido mais presente, mais envolvido, ele teria reconhecido sua própria filha. Você está absolutamente certo, Alberto admitiu. Eu falhei. Não apenas com sua mãe, mas com todos os funcionários. E essa é uma falha que eu vou carregar pelo resto da vida. Lucas pensou sobre isso por um momento. Então, acenou com a cabeça, aceitando a resposta mesmo que não gostasse dela completamente. Ana Clara tinha suas próprias questões. Ela começou a pesquisar sobre a família Mendonça, sobre o império de restaurantes, sobre a riqueza. E com isso, vieram comparações. Mãe, a gente poderia ter tido tudo isso sempre, ela disse uma noite. Bons médicos quando você ficou doente, comida boa, roupas melhores. Por que você escolheu lutar sozinha? Porque eu precisava provar algo para mim mesma, Márcia explicou. Eu precisava saber que podia sobreviver sem o dinheiro dele, sem depender de alguém que já me rejeitou uma vez. Mas e nós? Ana Clara perguntou, sua voz mostrando a primeira faísca de ressentimento. Nós também tivemos que sofrer por causa do seu orgulho. As palavras doeram, mas Márcia sabia que eram justas. Você está certa, e eu sinto muito. Eu tomei decisões que afetaram vocês e isso não foi justo. Se eu pudesse voltar e fazer diferente, eu faria. Mas não pode, Ana Clara disse. A gente não pode voltar e apagar todos os anos de luta, todas as noites que fomos dormir com fome, todas as vezes que eu vi você chorando e não pude fazer nada. Márcia começou a chorar, e Ana Clara, vendo a dor de sua mãe, também começou. Elas se abraçaram, chorando juntas pela primeira vez desde que tudo foi revelado. Alberto observava de longe.
querendo ajudar, mas sabendo que esta era uma conversa que mãe e filha precisavam ter sozinhas. Mas ele também se sentia culpado. Se ele tivesse sido um pai melhor, nada disso teria acontecido. Nos dias que se seguiram, a família passou por um período de ajuste. Havia alegria, sim, em finalmente estar juntos, em não ter mais segredos. Mas também havia dor, ressentimentos antigos subindo à superfície. Uma noite, durante o jantar, tudo explodiu. Começou com algo pequeno, Ana Clara reclamando sobre uma colega de escola que a estava atormentando sobre sua situação familiar. Ela continua dizendo que somos aproveitadores, Ana Clara disse, que estamos com o vovô só por causa do dinheiro dele. Ignora ela, Márcia aconselhou. Pessoas sempre vão falar. Mas talvez ela tenha razão. Ana Clara explodiu. Talvez a gente seja aproveitadores. A gente não recusou nada do que o vovô ofereceu, não é? Ana Clara, Márcia repreendeu, não fale assim. Por que não? É a verdade. A gente passou anos lutando e agora que descobrimos que ele tem dinheiro, está tudo resolvido. Que conveniente. Não é assim. Alberto tentou intervir. Eu ofereci ajuda porque vocês são minha família. Mas a mãe não queria que você soubesse. Ana Clara continuou, sua voz subindo. Ela ficou feliz em sofrer, em nos fazer sofrer, só para provar um ponto. E agora que todos sabem a verdade, de repente está tudo bem aceitar sua ajuda? Como isso é diferente de ser aproveitador? Chega! Márcia bateu a mão na mesa. Ana Clara, vai para o quarto. Agora. Não, eu quero respostas. Eu quero saber por que vocês dois decidiram brincar com nossas vidas, porque nenhum de vocês pensou em perguntar o que eu e o Lucas queríamos. Lucas, que tinha estado quieto até agora, falou. Ana, para. Você está sendo injusta. Injusta? Eu estou sendo injusta? Ana Clara virou-se para o irmão. Você não se lembra de quando a gente não tinha o que comer? Quando a mãe ficava doente e a gente tinha que ir trabalhar com ela, porque não tinha ninguém para cuidar da gente. Todo esse tempo, tínhamos um avô rico que poderia ter ajudado, se a mãe não fosse tão orgulhosa. Ela fez o melhor que pôde, Lucas defendeu. E o vovô não sabia onde a gente estava, porque ela não quis que ele soubesse. Ela escolheu o orgulho dela sobre o nosso bem-estar. Isso não é verdade, Márcia disse, sua voz quebrando. Tudo o que eu fiz foi por vocês. Não! Ana Clara gritou. Tudo o que você fez foi por você. Para provar que você podia sobreviver sem ele, para mostrar que você estava certa em fugir. Mas nós pagamos o preço disso. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ana Clara estava chorando, Márcia estava chorando, mesmo Lucas tinha lágrimas nos olhos. Alberto sentiu seu coração partir, vendo sua família se despedaçar. Ana Clara, ele disse calmamente. Você tem razão em estar com raiva. Tanto sua mãe quanto eu cometemos erros. Eu fui um pai terrível, dando ultimatos quando deveria ter dado apoio. E sua mãe, por mais que suas intenções fossem boas, fez escolhas que afetaram vocês. Mas a raiva que você está sentindo, embora válida, não vai mudar o passado. Tudo o que podemos fazer agora é seguir em frente. Como? Ana Clara perguntou, sua voz pequena. Como a gente segue em frente quando tem toda essa história pesada nos seguindo? Um dia de cada vez, Alberto respondeu. Com paciência, com perdão, com amor. Não vai ser fácil e haverá dias ruins. Mas nós somos uma família, e famílias superam coisas difíceis juntas. Ana Clara olhou para sua mãe, depois para seu avô, e então para seu irmão. Lentamente, a raiva começou a deixar seu rosto, substituída por cansaço. Eu só queria uma família normal, ela disse. Sem todo esse drama, sem segredos, sem complicações. Não existe família normal, Márcia disse suavemente. Toda família tem seus segredos, suas complicações. A nossa só teve um pouco mais do que a média. Apesar de tudo, Ana Clara deu uma risada pequena através das lágrimas. Um pouco mais, isso é um understatement. A tensão quebrou e todos riram, um riso molhado misturado com lágrimas, mas riso mesmo assim. Aquela noite foi um ponto de virada. Foi quando eles pararam de fingir que tudo estava perfeito
e começaram a realmente trabalhar em suas questões. Eles começaram a ter conversas honestas, às vezes dolorosas, sobre sentimentos, sobre o passado, sobre expectativas. Alberto iniciou terapia familiar, algo que Márcia inicialmente resistiu, mas eventualmente aceitou. O terapeuta, Dr. Ricardo, foi paciente e compreensivo, ajudando cada membro da família a expressar seus sentimentos e trabalhar através de seus traumas. Márcia, Dr. Ricardo disse em uma das sessões, você carrega muita culpa. Culpa por ter fugido, por ter criado seus filhos em dificuldade, por ter escondido sua identidade. Mas você fez o melhor que pôde com o que tinha. Mas não foi bom o suficiente, Márcia respondeu. Meus filhos sofreram por causa das minhas escolhas. E muitos filhos sofrem por causa das escolhas de seus pais, Dr. Ricardo disse. Isso é parte da vida. O importante é reconhecer, aprender e fazer melhor daqui para frente. Para Alberto, a terapia foi um lugar para finalmente confrontar seus próprios demônios. Eu passei tanto tempo focado em construir riqueza, ele admitiu, que esqueci para que serve riqueza. Não é para acumular, não é para ostentar, é para cuidar das pessoas que amamos, para criar oportunidades, para fazer diferença. E você está fazendo isso agora, Dr. Ricardo apontou. Tanto com sua família quanto com seus funcionários. Você está usando seu poder e recursos para o bem. Mas deveria ter feito isso anos atrás. Talvez. Mas você não pode mudar o passado, apenas o futuro. Lucas e Ana Clara também tiveram suas sessões, tanto juntos quanto individuais. Para Lucas, o terapeuta ajudou a processar seus sentimentos de abandono, a sensação de que ninguém os queria quando eles mais precisavam. Para Ana Clara, foi trabalhar através da raiva, aprender que era ok estar com raiva sem deixar que isso a consumisse. Lentamente, muito lentamente, a família começou a se curar. Não foi um processo linear, havia recaídas, dias ruins, discussões. Mas havia também dias bons, momentos de alegria genuína, risadas compartilhadas. Alberto começou a passar mais tempo com cada neto individualmente. Com Ana Clara, ele descobriu que ela amava a arte, então começou a levá-la a museus, galerias. Com Lucas, ele descobriu uma paixão por história, então começaram a visitar sítios históricos, ler livros juntos. E com Márcia, pai e filha, lentamente reconstruíram sua relação. Não era mais a relação de pai e filha pequena, mas algo novo, uma amizade, um respeito mútuo. Um dia, 6 meses após a revelação, Márcia procurou Alberto no escritório. Pai, ela disse, e ele ainda sentia um calor no peito toda vez que ela o chamava assim. Eu quero te mostrar algo. Ela entregou a ele uma caixa velha. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ele, todas datadas ao longo dos anos. O que é isso? Alberto perguntou. Cartas que eu escrevi para você ao longo dos anos, Márcia explicou. Eu nunca enviei, mas eu escrevia. Quando eu estava feliz, quando eu estava triste, quando os bebês nasceram, quando Fernando faleceu. Eu escrevia para você como se você estivesse ouvindo. Alberto começou a ler, com lágrimas descendo pelo rosto. Nas cartas, ele viu toda a vida de sua filha se desenrolar. As alegrias, as dores, os triunfos, as derrotas. E em todas elas havia amor. Mesmo nas cartas escritas em momentos de raiva ou dor, ainda havia amor por ele. Pai, hoje Ana Clara deu seus primeiros passos. Eu queria tanto que você estivesse aqui para ver. Ela tem seus olhos, você sabia? E seu sorriso teimoso. Às vezes eu olho para ela e vejo você, e isso dói e conforta ao mesmo tempo. Pai, Fernando se foi, e eu estou sozinha com 2 crianças, e não sei como vou sobreviver. Mas eu vou, porque você me ensinou a ser forte, mesmo que tenha sido através de exemplo negativo. Você me mostrou o que não fazer, e isso, ironicamente, me preparou para este momento. Pai, consegui um emprego no seu restaurante. Não é engraçado como o destino funciona? Eu estava tão perto de você todo esse tempo, e você nem sabia. Parte de mim quer revelar quem eu sou, mas outra parte tem muito medo. E se você me rejeitar novamente?
Eu não sei se sobreviveria a isso. Alberto leu cada carta, vivendo através das palavras a vida que perdeu. Quando terminou, ele abraçou sua filha e ambos choraram mais uma vez, mas desta vez eram lágrimas de libertação, de perdão, de amor redescoberto. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Eu nunca poderia, Márcia respondeu. Você é meu pai, e não importa o que aconteceu, isso nunca mudou. O restaurante continuou a prosperar sob a nova filosofia de Alberto. Ele começou um programa de treinamento, dando oportunidades para funcionários que queriam crescer, que queriam aprender novas habilidades. Alguns cozinheiros começaram como faxineiros, alguns gerentes começaram como garçons, e o mais importante, ele criou uma cultura de respeito, reuniões regulares, onde funcionários podiam expressar preocupações sem medo de retaliação. Um sistema de denúncia anônima para reportar abusos, transparência nos salários e promoções. A história da família se espalhou, claro. Era impossível manter algo assim em segredo. Mas, ao invés de esconder, Alberto decidiu abraçar a verdade. Ele deu entrevistas falando sobre seus erros, sobre segundas chances, sobre a importância de colocar pessoas sobre lucro. Alguns o criticaram, dizendo que era apenas uma jogada de marketing. Mas aqueles que trabalhavam para ele, aqueles que o conheciam realmente, sabiam que era genuíno. Um dia, uma jornalista pediu para fazer uma reportagem sobre a família. Inicialmente, Márcia era contra, mas Alberto e as crianças a convenceram. Nossa história pode ajudar outras pessoas, Ana Clara argumentou. Pode mostrar que não importa quão quebrada sua família esteja, sempre há esperança para consertar. A reportagem foi publicada na primeira página do jornal local. Da pobreza ao palácio. A história improvável de uma família reunida era o título. Contava toda a história, da fuga de Márcia, aos anos de luta, ao reencontro acidental, à reconciliação. A resposta foi esmagadora. Cartas e e-mails chegaram de toda parte, de pessoas compartilhando suas próprias histórias de famílias quebradas, de reconciliações, de perdão. Alberto respondeu a cada uma pessoalmente, oferecendo encorajamento, às vezes até ajuda prática. Um e-mail em particular tocou todos profundamente. Era de uma mulher chamada Sandra, que havia fugido de casa 20 anos atrás após uma briga com os pais. Ela havia lido a história de Márcia e decidiu que era hora de tentar reconectar. Sua história me deu coragem, ela escreveu. Se vocês puderam superar tanto, talvez eu também possa. Vou ligar para minha mãe hoje. Não sei o que vai acontecer, mas sei que preciso tentar. Semanas depois, Sandra enviou outro e-mail. Ela e sua mãe tinham se reencontrado e, embora fosse difícil, estavam trabalhando em sua relação. E no fim do e-mail, ela agradecia a Márcia por ter compartilhado sua história. Olha isso. Márcia mostrou o e-mail para Alberto. Nossa dor, nosso sofrimento, acabou ajudando alguém. Talvez esse fosse o propósito o tempo todo, Alberto refletiu. Passamos por tudo isso não apenas por nós, mas para poder ajudar outros que estão passando pelo mesmo. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia desafios, ainda havia dias ruins. Ana Clara continuou tendo problemas na escola com colegas invejosas. Lucas enfrentou suas próprias lutas, tentando entender seu lugar nessa nova dinâmica familiar. Márcia teve momentos onde a culpa a consumia, onde ela questionava cada decisão que havia tomado. E Alberto, ele carregava o peso de anos perdidos, de oportunidades desperdiçadas. Havia noites onde ele deitava acordado, pensando em como teria sido diferente se ele tivesse tomado decisões melhores quando Beatriz era jovem. Mas eles enfrentavam esses desafios juntos, como uma família, e isso fazia toda a diferença. Um ano após a revelação, eles decidiram fazer uma grande celebração. Não apenas para a família, mas para todos os funcionários do restaurante. Todos aqueles que haviam sido parte da jornada. O evento foi realizado no próprio restaurante, após o horário de fechamento. As mesas foram reorganizadas, decorações foram colocadas, uma festa improvisada, mas sincera. Alberto se levantou para fazer um discurso. Há um ano, ele começou, eu entrei neste corredor e vi algo que mudou minha vida para sempre.
eu vi duas crianças sendo humilhadas por um homem em posição de poder. E naquele momento eu tomei uma decisão. Não por bondade, não por generosidade, mas por raiva. Raiva do que estava vendo, raiva comigo mesmo por ter permitido que chegasse a esse ponto. Mas aquela decisão, aquele momento de raiva, levou a algo que eu nunca poderia ter previsto. Levou-me de volta para minha filha, que eu havia perdido há tantos anos. Apresentou-me a meus netos, que eu não sabia que existiam. E mais importante, fez-me perceber o que realmente importa nesta vida. Não é dinheiro, não é sucesso, não é poder ou status. É conexão, é família, é saber que você fez diferença na vida de alguém. Então hoje, eu não estou celebrando apenas a reunião da minha família. Estou celebrando todos vocês. Cada pessoa nesta sala que trabalha duro, que se dedica, que merece ser tratada com dignidade e respeito. Vocês são o verdadeiro coração deste restaurante. E é uma honra trabalhar ao lado de vocês. Aplausos ecoaram pelo salão. Pessoas tinham lágrimas nos olhos. Depois de anos trabalhando em um ambiente de medo e intimidação, finalmente tinham um patrão que os via como seres humanos. Márcia também se levantou para falar. Eu estava aqui há 1 ano, ela disse, lavando este mesmo piso, lutando para sobreviver mais um dia. Eu nunca imaginei que minha vida poderia mudar tão drasticamente. E não apenas por causa do reencontro com meu pai, mas por causa de todos vocês. Quando eu estava no hospital, foram vocês que cuidaram dos meus filhos. Quando eu precisei de tempo para me recuperar, vocês cobriram meus turnos sem reclamar. Vocês se tornaram minha família estendida, e eu sou eternamente grata. Então, esta celebração não é apenas sobre a família Mendonça. É sobre a família que criamos aqui, neste restaurante, todos nós juntos. A festa continuou pela noite adentro. Havia música, dança, comida e bebida em abundância. Histórias foram compartilhadas, risadas ecoaram, laços foram fortalecidos. Ana Clara e Lucas se misturavam com os outros, não como os netos do patrão, mas como parte do grupo. Eles haviam crescido naquele ambiente, conhecido essas pessoas desde pequenos, e eram tratados com o mesmo carinho e cuidado que qualquer outra criança da comunidade receberia. Tarde da noite, quando a festa estava terminando e as pessoas começavam a ir embora, Joana se aproximou de Alberto. Senhor Alberto, posso falar com o senhor por um momento? Claro, Joana. O que foi? Eu só queria agradecer por tudo que o senhor fez. Não apenas por Márcia e suas crianças, mas por todos nós. O senhor trouxe dignidade de volta para este lugar. Joana, fui eu quem tirou essa dignidade em primeiro lugar. Estou apenas corrigindo meus erros. Mesmo assim, muita gente não teria feito o que o senhor fez. Muita gente teria apenas trocado um gerente ruim por outro e continuado com a vida. Mas o senhor mudou todo o sistema. E isso significa algo. Alberto abraçou Joana, a mulher que havia sido uma constante em seu restaurante por mais de 20 anos. Você ficaria se eu oferecesse uma promoção? Ele perguntou. Preciso de alguém para supervisionar o programa de treinamento. Alguém que conhece este lugar por dentro e por fora. Alguém que os funcionários respeitam e confiam. E eu não conheço ninguém melhor que você. Joana ficou sem palavras por um momento. Senhor, eu não sei o que dizer. Eu só tenho educação básica. Nunca fui à faculdade. E? Você tem 20 anos de experiência, uma ética de trabalho inabalável e o tipo de sabedoria que não se aprende em livros. Você está mais qualificada do que qualquer pessoa com um diploma poderia estar. Então eu aceito. Sim, eu aceito. Foi o início de uma nova era para o restaurante. Com Joana na liderança do programa de treinamento, mais e mais funcionários começaram a ter oportunidades de crescimento. O restaurante se tornou conhecido não apenas pela comida excelente, mas também por ser um empregador justo e ético. Mas nem tudo no mundo dos negócios apreciava essa nova abordagem de Alberto. Alguns dos outros donos de restaurantes da cidade começaram a reclamar que ele estava estragando o mercado com seus salários altos e benefícios generosos. Você está criando expectativas irreais, um deles disse durante uma reunião da Associação de Restaurantes.
Os funcionários agora esperam esses benefícios todos e nós não podemos competir com isso. Então, aumentem seus benefícios. Alberto respondeu simplesmente. Tratem seus funcionários melhor. Não é tão simples. Nem todos nós somos bilionários com recursos infinitos. Não é sobre ser bilionário. É sobre prioridades. Sim, minha margem de lucro diminuiu. Mas sabe o que aumentou? A lealdade dos funcionários, a qualidade do serviço, a reputação do estabelecimento. E no longo prazo isso vale mais do que qualquer lucro a curto prazo. A discussão ficou acalorada, mas Alberto não cedeu. Ele sabia que estava certo, e os resultados comprovavam. Seu restaurante estava mais bem-sucedido do que nunca, não apesar de suas políticas, mas por causa delas. Eventualmente, alguns dos outros donos começaram a adotar práticas similares. Não todos, mas o suficiente para começar uma mudança na indústria. E tudo começou com a decisão de um homem de fazer o que era certo ao invés do que era lucrativo. Em casa, a vida continuava. Ana Clara estava se preparando para entrar no ensino médio, um passo grande. Ela havia superado a maior parte de seus problemas na escola, encontrando um grupo de amigos que a aceitavam por quem ela era, não por quem seu avô era. Lucas estava florescendo. Sempre o mais tímido dos dois, ele estava ganhando confiança. Ele havia se juntado ao clube de debate na escola e descoberto que tinha talento para argumentação e oratória. Um dia vou ser advogado, ele anunciou no jantar uma noite. Vou defender pessoas que não podem se defender sozinhas, como o vovô fez por nós. Alberto sentiu o coração inchar de orgulho. Seus netos não estavam apenas sobrevivendo, estavam prosperando, tornando-se jovens adultos com aspirações e sonhos. Márcia também estava crescendo de maneiras inesperadas. Ela havia voltado a estudar, fazendo cursos online de gestão empresarial. Alberto havia oferecido pagar uma faculdade presencial, mas ela insistiu em fazer do seu jeito, no seu próprio ritmo. Eu passei tanto tempo apenas sobrevivendo, ela explicou, que esqueci como é ter ambições, ter sonhos, além de simplesmente chegar ao fim do dia. Agora quero mais. Quero construir algo, contribuir de maneiras significativas. Alberto incentivou isso. E quando Márcia mencionou que queria começar um programa de apoio para mães solteiras que estavam lutando, ele ofereceu todo o suporte necessário. O programa, chamado Recomeço, oferecia assistência prática para mulheres em situações difíceis. Ajuda com creche, conexões com empregos, cursos de capacitação, aconselhamento, tudo que Márcia desejou ter quando estava lutando sozinha. O primeiro grupo tinha 10 mulheres, todas com histórias similares à de Márcia, todas tentando fazer o melhor para seus filhos em circunstâncias difíceis. Vocês não estão sozinhas, Márcia disse na primeira reunião. Eu sei como é sentir que o mundo está contra você, que não importa o quanto você trabalhe, nunca é suficiente. Mas estou aqui para dizer que pode melhorar, e nós vamos ajudá-las a chegar lá. O programa foi um sucesso tremendo. Das primeiras 10 mulheres, 8 conseguiram empregos estáveis dentro de 3 meses. 6 voltaram a estudar. E todas reportaram sentir-se mais esperançosas sobre o futuro. Márcia encontrou seu propósito. E ao ajudar outras mulheres, ela também estava curando a si mesma, ressignificando seu próprio sofrimento. 2 anos após aquele dia no corredor, a família Mendonça era quase irreconhecível de onde tinha começado. Mas as mudanças não eram apenas externas, eram internas, profundas, fundamentais. Alberto não era mais o empresário frio e distante que colocava lucro acima de tudo. Ele era um avô dedicado, um pai tentando compensar anos perdidos, um empregador que genuinamente se importava com suas pessoas. Márcia não era mais a mulher quebrada lutando para sobreviver. Ela era forte, confiante, uma líder que usava suas experiências para ajudar outros. Lucas e Ana Clara não eram mais apenas crianças tentando ajudar sua mãe a sobreviver. Eram jovens com futuros brilhantes pela frente, seguros no amor de sua família. Mas a verdadeira transformação foi no conceito de família. Eles haviam aprendido que família não é apenas sangue. É escolha, é compromisso, é estar presente nos bons e maus momentos.
E sua família agora incluía não apenas Alberto, Márcia, Lucas e Ana Clara. Incluía Joana e os outros funcionários do restaurante. Incluía as mulheres do programa Recomeço. Incluía todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pela história dessa família improvável. Um dia, Alberto recebeu um convite para dar uma palestra em uma conferência de liderança empresarial. O tópico: liderança humana, colocando pessoas antes de lucros. Inicialmente, ele não queria aceitar. Não se via como alguém que deveria estar dando conselhos. Mas Márcia o encorajou. Sua história pode inspirar outros líderes a mudarem suas práticas. Você tem uma plataforma, pai. Use-a. Então ele aceitou. E no dia da palestra, em frente a uma sala cheia de CEOs, gerentes e empreendedores, Alberto contou sua história. Não a versão açucarada, mas a verdade crua. Seus erros, seus arrependimentos, suas falhas. Eu perdi 15 anos com minha filha, ele disse, por causa do orgulho. Eu construí um império, mas no processo destruí o que realmente importava. E quando finalmente tive uma segunda chance, quase a desperdicei também. Mas eu aprendi algo crucial. Sucesso não é medido em cifras em uma conta bancária. É medido em vidas tocadas, em diferença feita, em legado deixado. E o único legado que vale a pena deixar é o de ter feito o mundo um pouco melhor do que você o encontrou. A palestra foi um sucesso. Depois, vários empresários se aproximaram de Alberto, dizendo que sua história os havia feito repensar suas próprias práticas. Alguns pediram conselhos sobre como implementar mudanças similares em suas empresas. Alberto começou a consultar, ajudando outras empresas a criar culturas mais humanas e éticas. E cada vez que ajudava uma empresa a melhorar, ele pensava nos funcionários cujas vidas seriam impactadas positivamente, e isso fazia tudo valer a pena. Mas nem tudo era trabalho. Alberto também se certificou de reservar tempo para o que realmente importava: sua família. Jantares regulares, jogos em família, férias juntos. Ele estava criando memórias que durariam a vida toda. Um dia, durante um jantar de domingo, Ana Clara fez um anúncio. Eu decidi o que quero estudar na faculdade, ela disse. Administração social. Quero trabalhar com o programa Recomeço, expandir, ajudar mais mulheres. Mãe me inspirou. Márcia começou a chorar de orgulho. Sua filha, que tinha visto tanto sofrimento, queria dedicar sua vida a ajudar outros que estavam sofrendo. Eu vou me juntar a você, Lucas adicionou, mas da parte legal. Vou ser advogado especializado em direitos trabalhistas, para garantir que pessoas como o Rafael nunca mais possam abusar de funcionários vulneráveis. Alberto olhou para seus netos, para sua filha, e sentiu uma paz que ele nunca tinha experimentado antes. Esta era a riqueza verdadeira. Não o que estava em sua conta bancária, mas o que estava ao redor desta mesa. Amor, propósito, legado. Vocês me fazem muito orgulhoso, ele disse, sua voz quebrando. Não porque estão planejando carreiras bem-sucedidas, mas porque estão planejando vidas significativas. Porque vocês entenderam o que levei décadas para aprender, que a vida é sobre servir, não sobre acumular. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Alberto e Márcia sentaram no jardim, olhando as estrelas. Você está feliz, pai? Márcia perguntou. Alberto pensou cuidadosamente na resposta. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou genuinamente feliz, não porque tenho dinheiro ou sucesso, mas porque tenho você, porque tenho meus netos, porque encontrei meu propósito. Eu também estou feliz, Márcia disse. E sabe o que é engraçado? Eu passei anos pensando que felicidade era o que eu tinha com Fernando. Nossa vida simples, mas cheia de amor. E era. Mas isso aqui, esta vida que construímos, também é felicidade. Apenas um tipo diferente. Você ainda sente falta dele? Alberto perguntou gentilmente. Todo dia. Mas eu aprendi que é possível ter falta de alguém e ainda ser feliz. Que dor e alegria podem coexistir. Fernando sempre dizia que se algo acontecesse com ele, ele queria que eu seguisse em frente, que encontrasse felicidade novamente. Levou tempo, mas acho que finalmente consegui.
Ele ficaria orgulhoso de você, do que você se tornou, do que você construiu. Eu espero que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz da noite. Pai, Márcia finalmente disse. Obrigada. Por quê? Por não desistir. Por continuar procurando mesmo quando parecia impossível. Por estar presente quando finalmente nos reencontramos. Por ser o pai que eu sempre soube que você podia ser. Eu deveria estar te agradecendo. Você me deu uma segunda chance que eu não merecia. Você poderia ter continuado escondendo sua identidade, poderia ter se mudado e desaparecido novamente. Mas você não fez. Você ficou e deixou-me fazer parte da sua vida, da vida dos seus filhos. Isso é um presente que eu nunca vou poder retribuir adequadamente. Você já está retribuindo. Todos os dias, com cada ação, você está mostrando que mudou, que cresceu. E isso é tudo que eu sempre quis. Mais meses passaram trazendo novas alegrias e desafios. O programa Recomeço expandiu, agora atendendo 50 mulheres. Márcia contratou uma equipe pequena para ajudar, incluindo algumas das primeiras mulheres que passaram pelo programa, e agora queriam dar a mesma ajuda que receberam. O restaurante abriu uma segunda localização, desta vez em um bairro mais pobre, com a missão específica de contratar e treinar pessoas de comunidades desfavorecidas. Joana foi promovida para gerente geral, supervisionando ambas as localizações. Ana Clara terminou o ensino fundamental como oradora da turma, seu discurso sobre resiliência e segundas chances movendo muitas pessoas às lágrimas. Lucas foi eleito presidente do Conselho Estudantil, usando sua posição para implementar mudanças que ajudaram estudantes de baixa renda a ter melhor acesso a recursos educacionais. E Alberto, ele continuou seu trabalho de consultoria, mas também começou a escrever um livro. Do lucro às pessoas, minha jornada de bilionário a humano, era o título de trabalho. Nele, ele contava sua história completa, sem esconder os erros, as falhas, as lições aprendidas. Um dia, enquanto escrevia, ele chamou Márcia para ler um trecho. Me diz o que você acha disso, ele pediu. Márcia leu. Eu pensava que sucesso era medido em restaurantes abertos, em lucros acumulados, em reconhecimento recebido. Eu estava errado. Sucesso é medido em relacionamentos restaurados, em vidas mudadas, em amor dado e recebido. Eu posso ter restaurantes prósperos, mas minha maior conquista é ter minha filha e netos na minha vida. Eles são minha verdadeira riqueza. É perfeito, pai, Márcia disse limpando uma lágrima. É honesto e verdadeiro. Você acha que as pessoas vão entender? Vão achar que sou fraco por admitir todos esses erros? Algumas vão. Mas as pessoas que importam vão ver coragem. Leva mais força para admitir falhas do que para escondê-las atrás de uma fachada de sucesso. O livro foi publicado 1 ano depois e se tornou um best-seller inesperado. Não porque as pessoas queriam ler sobre um bilionário, mas porque queriam ler sobre um ser humano. Alguém que errou, sofreu consequências e encontrou redenção. As entrevistas para promover o livro trouxeram ainda mais atenção para a família, mas desta vez, ao invés de ser algo a se esconder, eles abraçaram. Márcia apareceu em alguns programas de TV falando sobre o programa Recomeço. Lucas e Ana Clara participaram de painéis sobre juventude e ativismo social. E através de tudo isso, eles permaneceram baseados. Ainda jantavam juntos toda noite quando possível. Ainda tinham suas tradições como noites de jogos às sextas-feiras e caminhadas no parque aos domingos. Ainda eram essencialmente uma família. Em um domingo particularmente bonito, 5 anos após aquele dia no corredor, a família decidiu fazer um piquenique no mesmo parque onde Alberto havia parado para processar a descoberta de que Márcia era sua filha. Enquanto Lucas e Ana Clara jogavam frisbee, Alberto e Márcia sentaram em um cobertor, observando. Você se lembra quando costumávamos vir a este parque? Alberto perguntou. Quando você era pequena. Me lembro. Márcia sorriu. Você sempre me empurrava no balanço tão alto que eu pensava que ia voar. Você sempre pedia mais alto, papai, mais alto. Você era tão destemida. Eu ainda sou.
apenas de maneiras diferentes agora. Sim, você é. Márcia, posso te perguntar algo? Claro. Você se arrepende? De alguma coisa? Das escolhas que fez? Márcia pensou cuidadosamente. Eu me arrependo da dor. Eu me arrependo de que meus filhos tiveram que passar por dificuldades. Eu me arrependo dos anos que você e eu perdemos. Mas eu não me arrependo do caminho, porque o caminho me trouxe até aqui. Me fez quem eu sou. E no fim, eu gosto de quem eu me tornei. Eu também, eu gosto de quem você se tornou. Você é uma mulher incrível, Beatriz. Foi a primeira vez em anos que ele a chamou por seu nome de nascimento. Márcia sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, pai, por tudo. Por não desistir, por mudar, por ser o pai que eu sempre precisei. Obrigado por me dar a chance, por perdoar o imperdoável. Ana Clara correu até eles neste momento. Vovô, vem jogar com a gente. Lucas está roubando e preciso de alguém no meu time. Ei! Lucas protestou correndo atrás dela. Eu não estou roubando, você que não sabe jogar. Alberto se levantou rindo. Estou indo. Nada de brigas no dia de piquenique. Márcia assistiu seu pai correr atrás dos netos, todos rindo e brincando, e pensou em como a vida pode surpreender. 5 anos atrás ela estava no fundo do poço, doente, lutando, desesperada. E agora ela estava aqui, cercada por família, amor, propósito. Naquela noite, já em casa, a família se reuniu na sala para assistir um filme. Era uma comédia boba, o tipo que Lucas escolhia, e todos riam junto. Durante um intervalo comercial, Alberto olhou ao redor. Ana Clara estava deitada no chão com uma tigela de pipoca. Lucas estava espalhado no sofá. Márcia estava aninhada em uma poltrona com um cobertor. Esta era sua família. Não perfeita, mas real. E era mais do que ele poderia ter pedido. Eu amo vocês, ele disse de repente, interrompendo uma discussão entre Lucas e Ana Clara sobre qual filme assistir depois. Todos pararam e olharam para ele. Nós também te amamos, vovô, Ana Clara disse. Muito, Lucas adicionou. Até o infinito, Márcia completou. E naquele momento, naquela sala simples com sua família imperfeita, mas perfeita para ele, Alberto Mendonça soube que havia finalmente encontrado o que tinha estado procurando a vida toda. Não dinheiro, não sucesso, não reconhecimento. Apenas amor. Amor simples, honesto, incondicional. E era mais do que suficiente. Fim da história. Agora conta pra gente o que você achou dessa história. Desde onde você nos assiste? Você acha que Alberto conseguiu corrigir os erros do passado? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. A gente adora ler o que vocês pensam. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pela companhia.